ir num jogo de cada vez, né? E cada jogo com a sua história. O jogo contra o Santa Cruz teve aquela história da expulsão com 20 minutos, então acabou ficando um jogo tenso e um jogo que trouxe trouxe para fora outras situações, né? Boas e não tão boas, mas que terminou com o torcedor aplaudindo o trabalho dos meninos dentro do campo. Acho que isso foi o lado positivo. E agora tem esse jogo contra o Oeste, um outro time bom, um time difícil. Vi o jogo deles contra o Botafogo, o jogo deles contra o Bragantino mesmo, a derrota lá em Bragança. Mas um time com jogadores... o Júnior Negrão foi meu jogador no Atlético Mineiro, é um jogador clássico. Mazinho, jogador do Palmeiras, bom jogador. Fernandinho, jogador do Palmeiras. Ou seja, Branquinho, excelentes jogadores. Então a gente vai ter que ter muita atenção com o time todo do Oeste. Já definiu o substituto do Marinho? Eu tô ainda definindo. Preciso ver também as condições do campo. Isso também vai me ajudar a definir por uma situação ou outra, mas a gente vai treinar as situações com um e com o outro, né? Na final contra o Bahia a gente utilizou o Wesley. O Marinho não pôde jogar aqui, jogou lá, mas não jogou aqui. No jogo contra o Salgueiro a gente utilizou o Wesley também. Então, pode ser. Eu tenho bastante jogadores do lado esquerdo com as características que o Assisinho estava desempenhando. Tem o Fabinho, tem o próprio Roger do lado de lá, tem o próprio Siloé, que também é bem parecido as características. Então, vamos aguardar ainda mais um pouco. E o Oeste também fez algumas mudanças lá, colocou o Fernandinho para volante, colocou o Líder para volante. Então, vamos ver qual que é a ideia do Roberto Cavalo, né? Porque ele jogou com 3 zagueiros, depois jogou com 2 zagueiros. Então, vamos ver também qual que é a ideia dele para a gente fazer o nosso planejamento aqui. Você está gostando do seu miolo de zaga, nada de mexer também no meio campo? Não, eu acho que os erros que nós temos cometido são jogadas isoladas e que ele tem a ver com o treinamento. A gente fez bastante hoje a questão da bola parada, mas ele tem a ver também com a atenção individual. Então, se eu entender daqui a pouco que está faltando atenção, aí a gente tem que pensar em colocar outro jogador ali e ver se melhora. Silas, você não está saindo um pouco em relação a esse jogo? Surgiu hoje uma informação que você teria uma possibilidade de transferência para o Goiás. Existe alguma proposta, algum contato? Você permanece no Ceará? Tudo ok? Fico. Independentemente, eu acho que é um momento que a gente está vendo a possibilidade grande da gente sair dessa situação. Então, o que o Evandro e a diretoria estão fazendo na minha direção, você não vê hoje em dia, dando respaldo, dando confiança e dando condições para trabalhar. Então, eu também não posso virar as costas para ninguém, muito menos para o Ceará, que abriu essa porta para mim num momento difícil da minha carreira. Então, estou aqui até a hora que o Ceará de repente falar: professor, acho que vamos, sei lá, tentar uma situação diferente, mas eu não saio daqui não. Agradeço se é que de fato existe esse interesse, né? Ninguém do Goiás me ligou, né? Agradeço porque o Goiás também é um grande clube. Já tive para trabalhar outras vezes lá, mas nesse momento aqui eu quero ficar aqui no Ceará e, como eu falei, eu quero ficar bastante tempo ainda aqui no Ceará. Lógico que para isso acontecer a gente precisa ganhar também, mas eu quero ficar aqui. Para essa partida em relação a esse jogo contra o Oeste, você faz modificações, pelo menos na teoria, em relação a mudanças práticas. O Luiz Carlos retorna pro titular e o atleta Fabinho ganha ali a posição em relação ao Marinho. Não muda nada, né, em relação ao time do último sábado. O que o Ceará precisa fazer para não repetir os erros de sábado e sair com resultado positivo lá na sexta? Não, eu acho que é não repetir os erros, né? Porque ali eu diria que no primeiro talvez não, o gol do pênalti, mas nos outros dois talvez um erro de atenção, né? E aí não cometer esses mesmos erros e jogar. Ter alegria para jogar,
marcar muito o que é que a gente está conseguindo fazer, porque você vê que com a bola em movimento, a gente não tá, nosso goleiro não está sofrendo aquele assédio, sabe? Nem contra o Bahia lá, nada. A questão foi situação de bola parada. Contra o Bahia a gente estava com um jogador a menos quando tomou o gol. Então, mas isso a gente está trabalhando. Eu acho que não vejo no momento assim a necessidade de trocar e nem também de agregar mais um zagueiro nesse momento, porque aí eu desarrumaria toda essa estrutura que a gente conseguiu remontar, né? Então, eu acho que é por aí. Eles também estão confiantes naquilo que eles estão fazendo e também estão ansiosos assim para virar essa página e ganhar logo um jogo e com 2 vitórias aí a gente já vai lá para cima, já muda completamente, né, de figura. Passou o primeiro semestre quase que todo jogando ali com o Sandro Manuel. Você que já está na 8ª rodada, essa mudança você fez há muito tempo. Mas a substituição dele para a entrada do Barack, ela é uma opção técnica ou ela foi uma opção tática? Não, ela é uma opção para mudar um pouco a questão do comando dentro do campo. O Barack é um cara que tem muito comando. Nosso time é um time que fala pouco. Então o Barack é um cara que fala, que chama, e eu cobro isso dele. Eu falei para ele que eu ia colocar ele não só por aquilo que ele joga, aquilo que ele representa, mas por essa liderança que ele tem dentro do campo. Então eu falei, se está estabelecido isso aqui, tá. Se fulano não fizer, você vai na garganta dele. Se ciclano não fizer, você vai na garganta dele. Se Suntana não fizer, você vai na garganta dele também. Porque a gente precisa, né, não que eles não estejam fazendo, mas às vezes dá um momento de desatenção e precisa ter um cara, sabe, com essas características, porque às vezes o cara não tem a característica de falar. Eu sempre falei muito a minha carreira toda. Então, talvez por isso tenha virado treinador de futebol. Então eu acho que é por isso, mas o Sandro é um jogador que, aquilo que eu falei, não é a opção no momento, mas ele não deixou de ser importante porque não é a opção no momento, né? Pelo contrário. Todo dia tem visto você treinar a bola parada, né? Cruzamento na área. Esse é o grande problema, é isso que precisa ser corrigido, principalmente defensivamente. Hoje nós treinamos a parte defensiva e amanhã lá em São Paulo vamos treinar a parte ofensiva. Então, dividir em 2 dias para a gente poder dar bastante atenção para uma e outra. Podia ter trabalhado ofensiva hoje também, mas como amanhã já é véspera de jogo, então a gente faz amanhã, que é mais leve, né, o trabalho. E aí deixei para fazer a outra parte amanhã. Eu acho que tem que ter atenção nas duas. A gente está tendo assim um aproveitamento bom na bola ofensiva. E não diria que estamos tendo um aproveitamento ruim na defensiva. É que nos últimos jogos tem acontecido. Então passa aquela imagem, sabe, de que a gente está vulnerável. Não, são situações ali de momento que a gente acabou sofrendo gol e já trabalhamos para corrigir. Jogar num campo neutro, não sei se os amigos fazem essa pergunta, mas jogar num campo neutro lá no José Liberati, pra você é melhor do que jogar lá no Municipal de Itápolis, até pela condição do gramado? Não, eu acho que qualquer campo que você jogar fora lá do campo do Oeste, Itápolis é bom, porque o campo lá realmente, não sei hoje como é que tá, mas a gente foi lá o ano passado e realmente não estava bom não. Então, talvez até para eles também. Mas também não sei como é que está o estado do gramado lá do campo de Osasco, então vamos ver também. De repente a gente também está esperando um tapete lá e não vamos encontrar. Mas é aquela velha história, né? Se for ruim para nós é ruim para eles, se for ruim para eles é ruim para nós, se for bom para eles é bom para nós também. Não vai ser isso, não vamos usar nada disso como desculpa para ganhar ou para qualquer outra coisa. Desde que subiu o Oeste, Silas, que dizem que ele é candidato a descer todo ano. E todo ano ele arranja uma forma e permanece, né? É uma boa equipe? O Oeste tem o Mazinho, que é um jogador que veio do Palmeiras, que é muito bom jogador. O Oeste tem o Fernandinho, que jogou no Palmeiras também. O Oeste tem o Júnior Negrão, que foi meu jogador no Atlético Mineiro, que é um centroavante clássico. Teve lá no Tupita, no Tombense também. O Oeste tem o Líder, que é um jogador zagueiro que foi pretendido por muita gente. Quer dizer, então não é um time, o Alisson, não é um time pra gente de forma alguma, né? Tem o Branquinho, que é um jogador conhecido também de todo mundo, né? Do Santo André, Atlético Paranaense. Pois então, agora, assim como a gente, de repente está atravessando um momento mais delicado. E ele estreia nesse jogo contra o Oeste, o Vitor Luiz? Ele já vai para o grupo, está convocado, deve começar no banco e vamos ver no decorrer do jogo.